informações. A pneumonia é uma doença que mata e, sendo possível prevenir o aparecimento de situações mais graves, a Sociedade Portuguesa de Pneumonia está a percorrer o país com uma campanha de sensibilização. Veja como tudo funciona. Este esquadrão da pneumonia, simbolicamente, é como que seja um escudo para proteger os pulmões dos portugueses contra um problema sério da saúde respiratória, que é a pneumonia. O que se pretende aqui, de facto, através desta ação, nesta unidade móvel, é criar sensibilização e informar a população, nomeadamente a população de risco, para a necessidade de prevenir, porque é possível prevenir a doença, a infecção respiratória, que é a pneumonia. Na unidade móvel, técnicas de saúde transmitem informação sobre a pneumonia, esclarecem todas as dúvidas sobre a doença e realizam testes de espirometria. A espirometria consiste em medir os volumes e débitos pulmonares no que respeita então à entrada e saída de ar nas nossas vias aéreas, nos pulmões, e assim a força com que esse ar consegue sair, a velocidade a que ele sai e a que ele entra. E a adesão dos lisboetas não se fez esperar. Como tenho 65 anos e tenho diabetes, graças a Deus nunca tive sintomas nenhuns, tive curiosidade de vir fazer o rastreio só por proteção. Venho porque eu sou asmático, né? E quando soube disto, quer dizer que já há muito tempo não faço este teste, eu disse, olha, vou aproveitar e vou fazê-lo, porque pronto, quem é asmático é que anda sempre controlado, né? Ia passar na rua, a menina estava ali, eu comecei a olhar aqui para o apartamento e disse-me que se eu queria e eu aproveitei. Ia passar para fazer o teste. E acha importante este tipo de iniciativas? Muito importante, porque creio que não está assim muito declarado, mas há muitas pessoas, especialmente nas partes mais pobres, com bastante problemas de pneumonia. Muito bom porque a gente se está a deslocar ao hospital, tem que marcar a consulta e assim é muito mais fácil, não é? Esta ação de prevenção decorre durante o mês de novembro em várias cidades do país. Amanhã, a unidade móvel estará em Coimbra, seguindo-se depois Viseu e Porto. O que eu posso pedir à população portuguesa das cidades por onde vamos passar é que apareçam e que venham perceber o que é este escudo protetor para a pneumonia, venham recolher informação e, de facto, com isso também contribuam para a sua saúde respiratória. Ora, muito bem, para falar deste tema, tenho comigo o Dr. Filipe Frois, que é médico pneumologista. Olá, doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Um aplauso para o Dr. Filipe, que nos faz uma visita uma vez mais. Doutor, antes de falarmos da doença em si, eu acho que vale a pena fazer aqui, traçar aqui, no fundo, uma radiografia da realidade portuguesa. Isto porquê? Porque eu acho que para algumas pessoas, eventualmente menos informadas, poderão achar que é uma doença que, nos dias de hoje, já não faz sentido falar nisso. Isso era antigamente, é que havia a pneumonia, a tuberculose. Juntam tudo no mesmo saco, mas não é assim, doutor, é uma realidade muito presente. É uma realidade muito presente e é sobretudo uma realidade que tem um grande impacto em termos de saúde na população portuguesa. A Sociedade Portuguesa de Pneumologia fez um conjuntamente com as autoridades oficiais, a Direção-Geral da Saúde, o Programa Nacional para as Doenças Respiratórias, que permitiu caracterizar o impacto da doença, nomeadamente da pneumonia, em Portugal, no adulto. Isto é um programa para adultos. E nós chegámos à conclusão, viemos documentar aquilo que provavelmente nós tínhamos essa noção da dimensão. Uma das principais causas de internamento em Portugal de adultos é a pneumonia. A pneumonia representa cerca de 3,7% do total de todos os episódios de internamentos de adultos por qualquer causa. Isso significa que, na prática, são internados um número variável entre 30 a 40 mil adultos por ano por pneumonia, o que significa que dá, em média, os 81 internamentos por dia. E está associado a uma elevada taxa de letalidade intra-hospitalar que se prende com outros fatores, nomeadamente com a idade, com as comorbilidades, com a ausência de não optimização das medidas preventivas, mas na prática traduz-se que todos os dias são internados 81 pessoas e dessas 81 pessoas vão falecer cerca de 16 pessoas. Portanto, nós estamos a falar... Por dia? Por dia. A taxa de letalidade é um valor de letalidade intra-hospitalar a rondar os 20%. Portanto, é uma das principais causas de morte a nível nacional e a principal causa de morte por doença do aparelho respiratório. Em face desta realidade, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, em colaboração com o Programa Nacional de Doenças Respiratórias, Direção-Geral da Saúde, encetou todo um conjunto de manobras e
de sensibilização e de informação das pessoas para as pessoas se aperceberem da verdadeira dimensão da pneumonia. Claro. Porque a pneumonia é fácil perceber porque é que é uma doença grave. Porque a pneumonia afeta uma função vital do nosso corpo humano, que é as trocas gasosas. Quando o pulmão está infectado, e a infecção do pulmão é a pneumonia, e deixa de poder participar nas trocas gasosas, nós deixamos de poder receber oxigênio para dentro do sangue para transportar às células, a energia que nós precisamos para viver, e deixamos de remover dióxido de carbono. E quando a pneumonia atinge uma dimensão no pulmão que impede estas disfunções, a pessoa está em perigo de vida. Eu trabalho em cuidados intensivos, estive ontem de urgência, amanhã também vou estar de urgência, e neste momento 1/3 dos doentes que eu ontem vi eram pessoas com pneumonia. Eu sou franca, não tinha consciência que o quadro fosse tão negro. Tão negro. Não é questão de ser negro, que os números fossem tão elevados, que repare, o frio, por exemplo, o frio em força chegou agora. O inverno chegou agora. E se o doutor me diz que num banco feito ontem, a maior parte dos doentes que viu... Nos cuidados intensivos, não é um banco geral de acesso ao público. Exatamente, é um banco exatamente. Nos cuidados intensivos, formas graves de doença, cá está, formas graves de doença. Isso significa que realmente é uma doença muito mais presente do que a maior parte das pessoas têm consciência disso. Sabe, houve uma ideia, as infecções sempre foram uma das principais causas de mortalidade. Portanto, só para rematar, então, pneumonia, infecção do pulmão, é o que é? Infecção do pulmão na parte responsável pelas trocas gasosas, precisamente. Que é a parte responsável o quê? Pela respiração, por traduzir isto por miúdos. Exatamente. O termo técnico é o parênquima pulmonar, digamos assim, é a parte do pulmão onde se efetuam as trocas gasosas. Portanto, é a parte mais nobre do pulmão. Claro. Se não há troca do oxigênio pelo dióxido de carbono, depois não respiramos. Por isso é que qualquer pneumonia tem sempre uma possibilidade de evoluir para uma doença grave, porque pode afetar uma função vital. Conclua-me esse pensamento, para as pessoas, no fundo... É fácil. A função vital é a troca do oxigênio pelo dióxido de carbono. Se nós temos uma infecção que vai perturbar ou que vai impedir que as trocas gasosas se efetuem no tecido do pulmão, onde as trocas gasosas se efetuam, deixa de haver espaço no pulmão para se fazerem trocas gasosas. Deixa de haver tanta entrada de oxigênio, tanta saída de dióxido de carbono. Logo, se a pneumonia for mais extensa, começar a expandir, as trocas gasosas começam a ser prejudicadas e a pessoa deixa de ter capacidade de respirar. Ao deixar de ter capacidade de respirar, entra num processo de falência respiratória que põe em causa a distribuição do oxigênio, o combustível às células, e a pessoa acaba por entrar em perturbação funcional de todo o órgão, disfunção funcional, como isto se chama, e poderá conduzir a uma situação grave ou morte. Bom, estamos realmente a falar de algo bastante grave. Depois de nos deixar este traço de números, ou seja, este retrato de números, e de perceber que as situações são realmente muito graves, eu gostava que o doutor também falasse da forma como as coisas se distribuem por idades e eventualmente até por sexo. Ou seja, eu não sei se há uma diferença entre os números na mulher e nos homens, e se há uma parte da população que pode vir a ser mais afetada em função da idade. Das doenças já lá vamos, mas em função da idade, doutor? A idade está acompanhada de um processo de envelhecimento dos nossos sistemas de defesa. À medida que nós envelhecemos, há um processo chamado de imunossenescência, que se traduz pelo nosso... Como tudo na vida, nós vamos nos desgastando e o nosso sistema de defesa contra as infecções, que é o sistema imunitário, também vai perdendo as suas competências, assim como o nosso coração aos 80 anos não funciona da mesma maneira que aos 20 anos. O desgaste normal da máquina. O desgaste normal. E nós temos de ter atenção que o nosso corpo é uma máquina excepcional, não é? Porque nós não paramos aos 5.000 km para mudar óleo, nem fazer reparação como aos carros. Portanto, nós vimos, não é? E o nosso corpo aguenta a nossa vida inteira sem mudança de óleo, sem reparações, ou então quando se faz cirurgia. Mas uma pessoa normal tolera perfeitamente o seu corpo. Adapta-se ao desgaste? Completamente. E, portanto, vamos desgastando, e o desgaste normal do aparelho respiratório também favorece o aparecimento de infecções respiratórias. E o desgaste dos mecanismos de defesa do sistema imunitário, que são normais com a idade, favorecem o aparecimento das infecções. Isto, traduzindo por miúdos, o que é que quer dizer? Traduzindo uma linguagem mais simples. A pneumonia tem uma incidência crescente com a idade. A partir dos 50 anos, vai aumentando, a partir dos 65 anos vai aumentando, a partir dos 80 ainda é maior.
O que também se verifica é que nós, com a idade, não é só o sistema imunitário de defesas que vai diminuindo as suas capacidades. Nós, com a idade, também vamos tendo outras doenças. Vamos tendo hipertensão, vamos tendo bronquite crónica, vamos tendo diabetes. Essas defesas, por sua vez, também fragilizam o nosso corpo e favorecem as infecções, nomeadamente a infecção do órgão mais exposto às infecções depois da pele, que é o pulmão. Nós respiramos, não é? 16 vezes por minuto, entra e sai ar 16 a 18 vezes por minuto. Portanto, com o envelhecimento há uma diminuição do sistema imunitário, com o envelhecimento há outras doenças que favorecem as infecções. Portanto, estão criadas as condições para um aumento significativo de doença com a idade. Os homens, e isso é uma excelente pergunta, são pessoas que têm mais fatores de risco e maior, digamos assim, menos cuidado com a saúde do que as mulheres. E isso traduz-se, de uma maneira geral, por um acréscimo do risco de contrair infecções relativamente às mulheres. Em relação às mulheres. E no estudo que nós fizemos, de uma maneira geral, os homens têm cerca de 0,17% mais infecções, pneumonias que as mulheres, e os homens também têm uma esperança média de vida mais baixa que as mulheres. E, portanto, têm infecções mais cedo que as mulheres. Portanto, o que é que isto significa? Significa que os homens fumam mais, os homens bebem mais, os homens têm São mais... eventualmente menos cuidadosos com a sua saúde Muito menos também. cuidadosos. Eu, na minha consulta, vê-se perfeitamente que os homens ligam muito menos às terapêuticas crónicas do que as mulheres. E muitas vezes até lhe digo mais, a mulher toma conta do marido. Não é? Ela que o leva, não é? Ela que o leva, ela que lhe dá a medicação, e o homem, quando está sozinho, esquece, negligencia. Com certeza que também há homens que fazem isto certinho, como é lógico, mas a tendência é mais para um papel mais cuidador da mulher. Já vamos continuar esta conversa, falar de prevenção, falar de diagnóstico e falar também, já como remate até esta pergunta que eu fiz, das crianças. Se por acaso as crianças representam aqui um grupo ao qual devemos ter particular atenção. Já vamos então tocar nestes pontos todos. Agora quero recordar os nossos espectadores que temos para si, para final de emissão, como sabem, é sempre muito perto do fecho do nosso programa, que nós fazemos o nosso passatempo, as nossas estrelas da tarde, e que, claro, procuramos que estas estrelas deem o seu melhor. Eu deste lado dou o meu melhor, mas o meu melhor é dar logo os 1000 euros à partida, a início de passatempo. Com prémio garantido, ao marcar este número 760, 100, 760, receber logo estes 1000 euros e esperar, obviamente, que depois aconteça o melhor. A seguir, quando vou para as estrelas, sai uma estrela, faço uma pergunta e aí não há volta a dar. Já está dependente de si, dos seus conhecimentos, e se por acaso acertar, como aliás, felizmente, a maior parte das vezes acontece, então o dinheiro dessa mesma estrela acumula com os 1000 euros. Se não acertar, esse dinheiro acumula no nosso jackpot, mas os 1000 euros são uma certeza e já ninguém lhe vai tirar este valor. Então vá marcando já este número, aproveite esta oportunidade de marcar várias vezes o número e vai ver que não se arrepende. O número aqui fica, meninas? 760, 100, 760. Isso mesmo. Bom, doutor, vamos antes de mais rematar para não deixarmos coisas penduradas, não é? Isso. Falámos aqui, enfim, a partir dos 50 anos, mas eu gostava de saber se as crianças constituem uma população de risco, ou de maior risco, vamos dizer assim. Eu não sou pediatra, portanto, ou digamos assim, nem pediatra dos meus filhos sou, portanto, os meus filhos também vão ao pediatra. Mas, de qualquer maneira, de uma perspectiva teórica, porque eu não vejo crianças, o que se passa nas crianças também é um reflexo do que nós verificamos nos adultos. Só que as crianças é numa relação inversa. Quando as crianças nascem, o seu sistema imunológico ainda não está devidamente amadurecido. Exatamente. E, portanto, as infecções respiratórias são mais frequentes nas fases iniciais da criança e à medida que vão tendo maturidade imunológica, sobretudo a partir do segundo, terceiro ano, diminuem. Portanto, nós verificamos, é o que se costuma dizer, as infecções respiratórias, em particular a pneumonia, são mais frequentes nos extremos da vida. Muito bem, e isso é fácil de perceber. Doutor, sintomas, antes de passarmos ali para um teste que as pessoas já vão perceber o que é, sintomas de pneumonia. Os sintomas mais frequentes de pneumonia, geralmente, é a febre, que pode ser acompanhada de arrepios de frio, muitas vezes até um calafrio acentuado, que a pessoa sente o calafrio, tosse, com expectoração geralmente amarelada ou verde, e muitas vezes, à medida que a pneumonia vai progredindo, falta de ar. Concomitantemente, há uma sensação de cansaço, de fadiga, de falta de energia. Uma espécie de gripe, mas mais forte. Gripe mais forte, embora a gripe, em alguns contextos, possa também dar pneumonia gripal, que são pneumonias gravíssimas.
pneumonias gravíssimas. Foi essa a causa de morte, por exemplo, durante a pandemia da gripe A, foi a pneumonia, nós não chamamos gripal, chamamos pneumonia viral primária, que é a pneumonia ao vírus da gripe, e são pneumonias com uma rapidez, uma gravidade e uma instalação súbita impressionantes. Foram os doentes mais graves de pneumonia que eu vi em toda a minha vida. Bom, importante sabermos como está o nosso pulmão. Por isso, doutor, eu convido para vir comigo até esta mesa para, no fundo, explicar, e já temos aqui a companhia da Ana Luísa Ribeiro, desculpe, vou passar à sua frente. A Ana Luísa Ribeiro, técnica de espirometria. Olá, Ana, muito boa tarde. Porquê que é tão importante nós sabermos, à partida, mesmo sem queixas, sem sintomas, se o nosso pulmão, que até achamos que se portou bem até agora, está realmente bem ou se reserva alguma surpresa? O pulmão tem uma grande reserva funcional. Nós temos um pulmão grande e, portanto, muitas vezes no nosso dia-a-dia, em que também não nos expomos a um grande exercício, podemos pensar que ainda temos uma grande capacidade de função do pulmão e já não a temos. E este estudo funcional respiratório, permite perfeitamente avaliar essa, digamos assim, fazer o retrato da função do pulmão, medindo volumes e débitos expiratórios. No fundo, se o raio-x tórax faz uma imagem, uma fotografia do pulmão, isto é uma espécie de um vídeo, é uma imagem funcional. Muito bem. Eu vou pedir à Diolinda, ali uma das minhas meninas, Diolinda, cuidado aí com esse degrau, que venha até aqui, porque perguntámos quem é que queria fazer esta análise e a Diolinda, pronto, ficou-se. Faça favor de se sentar. Boa tarde. E agora a Ana faz conta que eu não estou aqui. Pode fazer os procedimentos habituais. Vou-lhe pedir os seus dados, a altura. A altura, 1,63 m. Peso. 80. Mais chega bem, não, tem 79,800, mas pronto, é os 80. Idade, 70. 70 anos. Certo. Então o exame vai ser assim. Vai estar a respirar normalmente, vou-lhe colocar uma molinha no nariz. Sim, senhora. Quando eu disser, enche o peito de ar ao máximo. Mete a boca no bocal e dá um sopro, com força. De repente. E continua sempre, sem parar. Espremer o pulmão ao máximo, está bem? Ok. Vou fazer ao mesmo tempo para não se enganar. Colocar aqui a molinha no nariz. Encher bem o peito de ar. Tudo. Meter a boca dentro do bocal. Força, fora, não parar. Isso, aguenta. Tudo. Isso. Não para. Mais um bocadinho. Mais um pouco. Está bom. Já estava roxa. Não. Vamos aqui ver o resultado. Isto está tudo normal. Tem só aqui uma obstrução bronquiolar, uma coisinha ligeira, mas mais nada de cuidado. Então, Ana, explique-me, o que é que, no fundo, que informações é que obtém aqui? Porque este exame, bom, e aqui foi feito sem a calma necessária, quando é feito no rastreio, onde eu já percebi que as pessoas são, até são feitas às vezes outras perguntas, porque aqui estamos em televisão e abreviamos um bocadinho a coisa. Que informações é que obtém aí? Se existe alguma obstrução, alguma restrição à entrada de ácido do oxigênio. Também que quando existe uma obstrução, se é ao nível dos brônquios principais ou bronquíolos, que é a parte terminal do brônquio, e ver como entra o ar, como sai. Tudo isto, este exame tão simples consegue fazer? Sim. E qualquer pessoa pode fazer? Não tem contraindicações absolutas, a não ser a recusa expressa do doente. Se o doente não quiser... Não se pode obrigar a sentá-lo na cadeira, não é? Muito bem. Fui convidada, aceitei. E aceitou e fica satisfeita com isso. Muito obrigada. Deixem estar as duas. Vamos regressar ali, doutor, só para podermos complementar aqui com algumas informações. Na verdade, mais uma vez, isto também permite desmistificar. Este exame que a Ana fez é muito simples. Portanto, neste rastreio que vai correr o país todo, muitas pessoas podem ter aqui uma informação super valiosa sobre o seu pulmão. E não custa nada, não dói, nada, não é? Atenção, isto não é um exame para diagnosticar pneumonia, isto é um exame para, no fundo, detectar o grau de funcionamento do pulmão. Exatamente. E este grau de funcionamento é importante em que medida? Diagnosticar de uma forma mais precoce algumas alterações a nível do pulmão que, na perspectiva da pneumonia, até podem estar associados quer a um risco acrescido de contrair pneumonia ou, no caso de contrair pneumonia, um risco acrescido de ter formas mais graves, porque cá está, se o pulmão de base já estiver a funcionar menos, mesmo uma pequena pneumonia, ao perturbar um pulmão já inferiorizado, já diminuído em termos de capacidade funcional, pode ter mais impacto. Portanto, este rastreio, que como nós vimos é um rastreio extremamente fácil, simples, acessível, sem qualquer limitação, sem qualquer manobra invasiva que possa provocar sofrimento, dá-nos um conjunto de informações vitais sobre o grau de função do pulmão e daí podemos extrapolar para todo um conjunto de medidas a adotar em termos de estratégias terapêuticas e de prevenção.
Ó, doutor, prevenção, palavra-chave que às vezes em Portugal leva tanto tempo a passar à prática. O que é que podemos fazer em termos de prevenção? Podemos fazer muitas coisas, está tudo perfeitamente já documentado e disponível, e às vezes são coisas simples que nós pensamos que são coisas muito complicadas. Não, são coisas simples. E há uma outra frase da Organização Mundial da Saúde que eu gosto muito de citar, é: nós temos um enfoque muito grande na medicina curativa, e a medicina curativa nem sempre é a melhor maneira de abordar as doenças, até porque gastamos mais e pomos muitas vezes as pessoas já em risco de vida. A sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde passa indiscutivelmente por uma aposta na prevenção. E a Organização Mundial de Saúde tem aquela frase: se vocês pensam que a prevenção é cara, tentem a doença, ou experimentem a doença. A doença é sempre muito mais cara que a prevenção. No caso da pneumonia, como é que nós podemos a prever? Por um conjunto de medidas gerais que, no fundo, vão diminuir os riscos que nós temos de crescer e desenvolver pneumonia. Portanto, se nós fumamos, estamos a agredir o pulmão. Ao agredirmos o pulmão, estamos a facilitar o desenvolvimento de pneumonia. Portanto, cessação tabágica é uma medida fundamental deixar de fumar, ponto para final. todo um conjunto de doenças, nomeadamente pneumonia. Como eu lhe disse há bocado, nós não podemos impedir que as pessoas envelheçam. Não é um fator modificável a idade, infelizmente. Mas ter as doenças crónicas controladas é um fator modificável. Se uma pessoa tiver menos cuidados com a sua saúde, tiver uma diabetes menos descompensada, tiver uma doença pulmonar obstrutiva crónica menos compensada, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência hepática renal, isso tudo acresce risco de pneumonia. Controle das doenças crónicas. Há todo um conjunto de terapêuticas também que agravam, digamos assim, as nossas defesas. O uso criterioso dessas medidas, nomeadamente a corticoterapia... Exatamente. Não é? Também é uma maneira fácil. O alcoolismo em excesso, a intoxicação alcoólica aguda e o alcoolismo crónico... Mas não faz bem a ninguém. Não fazem bem a ninguém e também não fazem às pneumonias. E nestes doentes, as defesas estão muito fracas e as pneumonias costumam ser muito graves. Sim, normalmente galopam, não é? Não andam, galopam. Galopam, perfeitamente. São fulminantes, digamos assim. É um galopante fulminante. Portanto, isto são medidas gerais. Depois há um conjunto de medidas mais específicas que se relacionam com a vacinação. Ora, é aí que eu exatamente ia tocar nesse ponto. Sr. Ia lhe perguntar, em termos de vacina, o que é que nos aconselha? O que é que nos pode deixar aqui de informação? Há, neste momento, 3 tipos de vacinas disponíveis que têm impacto na prevenção da pneumonia, em particular num tipo de pneumonia. Nós sabemos que durante a gripe, muitas vezes a gripe é uma forma benigna de doença, mas predispõe, ao diminuir as defesas do pulmão, para que as bactérias que vivem no pulmão atinjam órgãos, ultrapassem os mecanismos de defesa mais básicos, mais superficiais e desenvolvam pneumonia. Portanto, a vacina gripal é uma medida extremamente importante na prevenção das pneumonias associadas à gripe. E no inverno, como há muita gripe, há muito mais pneumonias. Ou seja, a vacina da gripe é fundamental para se evitar, para se prevenir uma possível pneumonia. Ou seja, prevenir a gripe e as suas complicações. E as principais complicações da gripe são as pneumonias. As pneumonias. Portanto, são fundamentais. Nós sabemos que a pneumonia, a sua principal causa, a pneumonia pode ser provocada por um conjunto de micro-organismos, bactérias, fungos, uma data deles. Mas o mais frequente é uma chamada bactéria Streptococcus pneumoniae ou pneumococcus. Essa bactéria, que é responsável por 1/3 a 3/4 das pneumonias, e nas pneumonias graves provavelmente é a maioritária, nós sabemos que podem cursar com formas mais graves de pneumonia. E existem neste momento vacinas, 2 vacinas disponíveis, que evitam, podem não evitar a pneumonia a pneumococos, mas sobretudo evitam que essa pneumonia curse com formas mais graves, que é a entrada da bactéria em circulação sanguínea, que é a chamada bacteriémia, e a implantação depois da bactéria que entra na circulação sanguínea em algum outro órgão do corpo humano. Muito bem. E, portanto, temos um conjunto de vacinas possíveis. Recentemente foi disponibilizado pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia um documento orientador sobre este conjunto de medidas gerais de vacinação antigripal e vacinação antipneumocócica, de maneira a facilitar quem é que é a pessoa com maior indicação e mais benefício de fazer esta vacina. Exatamente. Muito bem. Bom, eu chamo a atenção dos nossos espectadores então para este projeto, que como já tivemos a oportunidade de dizer aqui, este esquadrão da pneumonia que vai percorrer várias cidades do nosso país e onde vai dar aqui a oportunidade de fazer então um rastreio, no fundo de conhecer o seu pulmão e de ter aqui uma atitude o mais possível preventiva e realmente apostar na prevenção. É como diz o ditado, não vamos fazer casa arrombada, trancas à porta, porque depois não há nada a
a fazer. Soutor, foi um prazer recebê-lo aqui uma vez mais e espero que este esquadrão obtenha os melhores resultados para bem da saúde da nossa população. É só isso que se pretende. Muito obrigada. Obrigada.